Hoje eu recebi uma pergunta muito boa do Pedro. O Pedro me perguntou o seguinte aqui no WhatsApp: como alcançar a liberdade financeira? Por que eu tô falando que essa é uma pergunta muito boa? Essa pergunta, ela revela muito sobre vocês, sobre mim também, mas principalmente sobre vocês que têm esse desejo, vocês que estão buscando, que estão nesse caminho, que é um caminho de evolução, que é o caminho de buscar a liberdade financeira. Mas para alcançar a liberdade financeira, você precisa primeiro ter essa consciência de o que é a liberdade financeira. E eu quero te trazer uma coisa que é triste. Não, você não é livre. Infelizmente, se você vive em 2026 no Brasil, existem mecanismos que te aprisionam, tá? Aqui a rede social é um deles e eu quero te ajudar a ter essa liberdade financeira, não apenas essa liberdade financeira, mas a liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade digital. Mas hoje nós vamos falar de liberdade financeira porque foi uma pergunta no meu WhatsApp muito boa, como eu disse. Primeiro ponto, o que é essa liberdade? Por que você está preso? Nós estamos num sistema que é capitalista, tá? Ou seja, a máquina está rolando lá fora. São Paulo, aqui é São Paulo, alô, 2026, São Paulo, é o pau comendo lá fora, é entregador de moto, é empresa, é pessoa estressada, é metrô lotado, é trânsito, é gente estressada, é trânsito, é o corre, é todo mundo trabalhando, é uma máquina, ninguém para, certo? Se você parasse, eu sou uma pessoa, eu sou filósofo, eu me considero filósofo, às vezes eu paro, eu faço isso como eu tô dizendo, se você parar para observar a vida alheia, né, pro bem maior, não para ficar fofocando, mas pro bem, tá? Então para observar a vida alheia, você vai ver como eu tô dizendo para vocês, pessoas correndo para cima e para baixo, estressada para cima e para baixo, e muitas delas nem têm essa percepção que isso é uma prisão. E por isso que eu disse que é importante para você entender sobre essa prisão agora e buscar colocar como uma meta da sua vida, sim, alcançar a liberdade financeira. Eu, quando descobri isso, assim como o Pedro fez, mandou uma pergunta para mim, eu quero alcançar essa liberdade financeira, fui atrás de soluções na internet também. Na internet foi que eu encontrei algo que pode chegar mais próximo comparado para a minha realidade, porque cada pessoa tem uma realidade. O Pedro tem a realidade dele, eu não posso falar para ele, ó, você vai ficar milionário, você vai alcançar a liberdade financeira com investimento. Talvez ele não tenha nenhuma reserva financeira, talvez ele não tenha nenhum emprego, talvez ele não tenha nem de onde se sustentar, tá entendendo? Existe o que? Antes de tudo, você precisa entender que existe a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow garante que quem tá embaixo vai lutar pela sobrevivência. A pessoa que tá embaixo, ela não tá pensando assim como o Pedro. É muito importante que o Pedro já tenha essa consciência, que você já tenha essa consciência. Se você já tá pensando em liberdade, esse já é um pensamento de topo de pirâmide, entendeu? Um pensamento de filósofo, um pensamento filosófico. As pessoas que estão embaixo mesmo, elas nem têm esse pensamento. Então, o que o sistema capitalista faz com as pessoas? Cria uma roda de rato. O que o cara faz? É uma roda de rato. Aí tem um ratinho aqui, ó. Um ratinho. Eita, ratinho feio. Mas é um ratinho mesmo. Tem uma orelhinha. Esse ratinho, ele vai ficar rodando aqui, ó. Ele vai ficar rodando aqui, ó. Na roda de rato dele. O que é essa roda de rato? O cara acorda, o cara trabalha. Hoje em dia, ele fica na rede social e depois dorme. Aí, no trabalho, ele trabalha, ganha dinheiro, trabalha, ganha. Aí ele gasta, fica sem. O pagamento é dia 5. Da dia 7, ele já tá sem. Fica sem. Aí tem que trabalhar de novo, ó. Aí volta a trabalhar. Aí é um ciclo, tá entendendo? É um ciclo. É um grande ciclo de merda, na verdade. Por isso que é uma corrida de rato. Aí o cara acorda, trabalha, vai pra rede social, dorme. Aí o salário, ele ganha o salário, aí ele gasta o salário, aí ele fica sem, aí tem que trabalhar de novo. Aí ele fica aqui, ó, uma corrida de rato. Isso aqui, ó, chamada corrida de rato, uma prisão, um sistema capitalista que fez e faz isso, né? É o que existe, é o que é, ok? Ignorar isso aqui, não tem como ignorar, entendeu? Ontem eu falei ainda sobre a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que ela tem 5 níveis. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 níveis. Aqui embaixo dessa pirâmide é Maslow, tá? Isso aqui não é nada de Illuminati, essas coisas não. Mas na pirâmide de Maslow, ele fala que essas pessoas aqui, ó, que estão na corrida dos ratos, são pessoas que estão na condição de sobrevivência. A pessoa que tá aqui na base da pirâmide de Maslow, ela tá no nível de sobrevivência. Ou seja, o que ela tem é para sobreviver. É no nível de sobreviver. Ela não tá vivendo, entendeu? Tem uma linha aqui, ó. Viver. E aqui ela tá o quê? Sobrevivendo. A pessoa tá sobrevivendo. Ela trabalha para colocar comida em casa, para pagar conta, para pagar internet. Ela trabalha pelas coisas mais banais, as mais simples. Estão na base aqui pela comida, ó. Comida, bebida, não bebida alcoólica. Roupas, entendeu? Condição, a internet, a condição básica. Essas pessoas estão aqui. E essas pessoas têm o quê? Salário mínimo, certo? Salário mínimo, baixíssima instrução, é um acesso ao conhecimento, acesso a conteúdo, acesso a conhecimento, o acesso à rede pública de ensino, é um conhecimento escasso, é o próprio conhecimento que existe, que aprisiona, é um condicionamento. As pessoas eu vou criticar aqui, entenda essa crítica, tá bom? Existe uma rede de ensino, como eu tô falando, que não é uma rede que ela não foi criada para te dar isso aqui, liberdade.
A rede de ensino ela não foi criada para te dar liberdade. Ela foi criada para te condicionar a ser do mercado de trabalho, a te transformar num trabalhador. Entendeu? Um trabalhador que vai entrar na máquina aqui, ó. Isso aqui tá preparado para você, ó. Você tá na escola, aí você tá sendo condicionado. Você começa no primeiro dia de aula cheio de ideia, eu vou dominar o mundo, eu sou cientista, sou astronauta, você, você é um grande inventor. Olha, eu tava lá, inventor. Você é um grande inventor. Você é uma pessoa cheia de ideias, né? Eu já vi, tem até uma arte, uma imagem que mostra a pessoa chega nos primeiros dias de aula igual um brotinho mesmo, igual um brotinho, cheio de folhinha assim, tem umas folhas. Ó, que broto feio lascado, hein? A pessoa chega toda, né, toda florida, toda cheia de folha, toda cheia de sonhos. Aí a professora fala, não, você ser inventor, isso não funciona. Você quer ser artista? A arte não dá dinheiro, não. Ah, você quer ser desenhista? Você quer ser o quê? Astronauta? Não, aqui tem o mercado de trabalho, tá? Você vai aprender aqui umas matérias que a gente vai te dar e daqui, quando você terminar o ensino médio, você vai trabalhar no mercado que tem aqui embaixo, certo? É isso que eles querem pra você, eles te condicionam, isso aqui é um condicionamento. Eles não estão falando de liberdade, entendeu? É liberdade versus isso aqui, liberdade versus condicionamento. Ou seja, esse vídeo parte 2 é pouco, vai ter que ter parte 3, parte 4. Eu tô falando ainda só da prisão, eu ainda tô falando aqui, nós começamos a falar da liberdade, mas nós estamos falando por enquanto só da prisão que existe. Se você não entender essa prisão, você não vai conseguir sair. Se você não entender esse sistema aqui, ó, olha como é perfeito. É perfeito, cara. Quem vive aqui, ó? Quem realmente vive? Entendeu? Quem realmente vive. E eu vou deixar aqui a grande reflexão. Quem realmente vive é quem conhece a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que liberta, tá bom? A palavra fala o quê? A passagem fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É financeiramente? É claro, cara. Financeiramente também. Jesus está prometendo riqueza? Não, Jesus não está prometendo riqueza. Eu também não estou prometendo riqueza. Jesus promete a verdade. Jesus é a verdade. Nem promete. Jesus não promete. Ele é a verdade. Quando você conhece ele, as suas escamas caem assim, ó. Começa a olhar pro mundo e fala, nossa, que mundo caído. Pra que eu era um trouxa que vivia aqui, ó? Essas pessoas, elas vivem aqui, ó, pelas próprias concupiscências dela, pelos próprios desejos que estão colocados no coração dela. Você acha que essas pessoas não gostam de viver nessa condição aqui, ó? Isso aqui eu falei, olha só, eu falei de comida, bebida e roupas. Mas tem pessoas que elas vão para baixo disso aqui, ó, de comida, bebida e roupa. Que é a subsistência, entendeu? Subsistência. O que significa subsistência? Ela precisa de outra pessoa para viver. Ela tá na subsistência. Tem outra pessoa, porque não existe café grátis. Tem outra pessoa pagando o café dela, tem outra pessoa pagando o almoço dela. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão aqui. Essas pessoas não precisam de ajuda, essas pessoas precisam de ajuda. Mas a ajuda, muitas vezes, não é você dar migalha para essa pessoa. É você fazer como eu tô falando para vocês aqui, ó. Como eu tô fazendo com vocês. Trazer conhecimento acerca disso. Para que a pessoa... você... No fundo, você precisa de alguém vir de fora e trazer clareza para você, assim como eu. Eu precisei que Jesus Cristo, não que ele viesse do céu para falar na minha, mas foi o que aconteceu. Através de Jesus Cristo, ele alcançou uma pessoa, através daquela pessoa, Jesus chegou até mim, e eu espero estar chegando até você, que está aí, ó, nessa condição de subsistência. Se você está na condição de subsistência, comece a acompanhar o nosso canal, mas comece a tomar decisões inteligentes, tá bom? Vamos junto.